análise, como a gente já divulga, né, no nosso trabalho, enfim. Para começar o encontro de hoje, a gente quer falar sobre o que esperar, né, desse encontro de hoje. O nosso olhar, né, para psicanálise, para teoria, né, para isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, é um olhar baseado e pautado muito na ética do trabalho, né? Então, a nossa intenção aqui não é de formar psicanalistas num encontro de webinar, né? A gente sabe que esse é um processo longo, complexo, né, que exige uma estrutura muito maior. Não é a nossa intenção, né, reduzir ou simplificar a psicanálise de um jeito que roube, né, um pouco de toda a complexidade que ela tem. Não espere também que a gente defenda uma escola única dentro da psicanálise, né? A gente entende que existem saberes e autores produzindo, né, psicanálise em diferentes linhas, mas o que dá para esperar, né, é o conhecimento apresentado de uma forma mais acessível, né? Porque a gente acredita muito que a psicanálise ela pode sim estar mais próxima das pessoas, mais presente na nossa vida, de um jeito, né, mais humano também, né, mais horizontal, né, para a gente que gosta dessa área, que se interessa por essa área, que a gente possa conversar sobre isso. De uma forma também que a gente acredita muito que é o conteúdo organizado, né, então, quando a gente pensa em psicanálise, vem uma série de livros, de artigos, de textos, né, mas uma coisa muito solta, a gente conseguir ter uma linha de pensamento, né, um conteúdo organizado, ainda é muito difícil. Isso é algo que a gente preza também. E, ao máximo, uma apresentação didática, né, e atividades como essa que a gente está fazendo aqui, de aproximação, né, de troca de experiência, depois a gente vai abrir para perguntas, para a gente conversar um pouquinho mais. Então, isso é um pouco do que esperar, né, e do que não esperar desse encontro de hoje. Do que oferecer também, né? Porque a gente acredita que vocês estão aqui, né? Algumas pessoas, né? Daniela colocou aqui no chat que está assistindo na empresa, que o assunto interessa, né? Que está mais escondidinha, enfim. Mas ainda que vocês estejam, né? Nem todo mundo vai falar, nem todo mundo vai escrever aqui no chat, mas a gente espera que vocês participem, né, que vocês mandem alguma dúvida, que vocês sinalizem, né, se estiverem entendendo, se estiver fazendo sentido ou não, né, minha cabeça bagunçou, não estou entendendo mais nada. Então, a gente espera que vocês também ofereçam esse retorno para a gente, né, esse eco, né, falar aqui para uma câmera, como a gente tem feito muitas vezes, nem sempre é fácil, né, porque a gente não tem, né, esse olhar de você sinalizando se está indo bem ou não. Então, a gente espera que, de alguma forma, vocês também possam interagir do jeito que se sentirem mais confortáveis também. E, dito tudo isso, né, vamos para quem somos. Meu nome, né, é Dayana Halber, eu sou psicóloga, me formei no final de 2014 em psicologia na Univale, em Itajaí, Santa Catarina. Desde então, né, desde lá do início da minha formação, já me interesso pela psicanálise. Trabalhei desde antes da faculdade com projetos sociais, né, com treinamentos em projetos sociais, coordenei instituições, fiz um trabalho em Santa Catarina, em São Paulo, com o Selo Social, com o Instituto Açaí, Instituto Rogério Rosa, mas, né, desde 2015, metade de 2015, né, atuo na clínica, que é a minha grande paixão, né, é o principal trabalho. Atualmente, estou morando em Amsterdã, fora do Brasil, estou morando na Holanda. Sigo aqui com os atendimentos online, né, também iniciando a minha trajetória aqui, faz pouquíssimo tempo que eu me mudei, então encontrando os grupos de estudo aqui, né, começando os atendimentos presenciais aqui, né, agora que já estou conseguindo resolver essas burocracias. E sou um ser humano, né? Eu acho que além de psicanalista, além de psicóloga interessada
dessas áreas. Sou uma profissional da área que tem, né, compartilha com vocês, eu tenho certeza, boa parte dos medos, das dúvidas, das angústias de, né, ir para a clínica, ter esse desejo, ter essa vontade e ter que lidar com tudo isso que a gente precisa lidar para sustentar esse trabalho. Né, em outros momentos, enfim, posso falar mais no final também, se vocês quiserem fazer uma pergunta, estou disponível, mas passo a palavra também para o Nicásio, né, meu sócio nesse projeto, para que ele também possa se apresentar. Oi, pessoal. Acho que a Daiana já fez, né, uma introdução, né, bem bacana sobre esse projeto, né? Eu acho que algo que eu diria também sobre o Desmistificando a Psicanálise é que ele começa realmente a partir de uma inquietação que eu tinha e que eu vinha conversando com a Daiana a respeito dos mal-entendidos que muitas vezes a gente encontra na psicanálise, né? Da dificuldade que muitas pessoas vão tendo, inclusive para estudar a psicanálise, e de achar que a psicanálise é uma coisa de outro mundo. Para quem já está familiarizado com o tema, às vezes não tem essa vivência, mas para quem não está integrado nessa área, muitas vezes sente essa angústia. E aí surgiu, então, realmente o título é esse, né? Desmistificando a Psicanálise, é o nome do nosso projeto, onde a gente busca isso, trazer conteúdo, mas com clareza das limitações desse projeto, né? Com muita clareza do que a gente faz, do que a gente não faz. Lá no nosso Instagram, nos destaques, tem os destaques do que a gente faz, do que a gente não faz. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Eu me formei também na Univale, antes da Daiana lá, eu me formei em 2008. Em 2008 eu me formei, e desde então eu venho atuando na área da psicologia, muito na clínica, e também eu tenho um trabalho forte na área de dependência química. E a psicanálise é a minha grande teoria de estudo e de desenvolvimento, análise pessoal, supervisão, então eu venho nessa trajetória. Hoje, então, eu tenho o trabalho da clínica, basicamente, trabalhei muito tempo em instituições de internação para dependência química, então eu trabalho na clínica com psicanálise, ou psicoterapia de orientação psicanalítica, que seria, né, uma definição mais adequada, e também com a dependência química, e tenho esses projetos. Então, o Desmistificando a Psicanálise é um dos projetos no qual a gente procura verdadeiramente trazer conteúdo e conhecimento de qualidade e acessível de uma forma geral, e também conteúdo de qualidade em cursos online e etc., que a gente vai falar depois. Então, a minha atuação, ela vem nessa área da clínica, basicamente, né? Trabalho com supervisão também, enfim, formação e estudo nessa área da psicanálise. Então, vamos adiante. Para a gente começar, antes de mais nada, para introduzir, né, o tema que a gente vai falar hoje, que são as fases do desenvolvimento psicossexual para Freud, a gente quer começar mostrando uma história, né, que eu acho que vai muito de encontro e vocês vão perceber um pouco mais, assim, né, do que a gente está querendo compartilhar com vocês hoje, né. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, a história, né, de um bebê. Esse bebê aqui, né, recém-nascido, né, nas mãos aqui de provavelmente um médico, uma enfermeira, enfim, e que sai, né, daquele lugar de ideal, né, se a gente imaginar um útero bem quentinho, né, tem lá o cordão umbilical, levando todos os nutrientes para esse bebê, né, quentinho, recebendo, né, se tudo deu certo aí nesse período da gestação, enfim, a gente espera, né, que o bebê nessa fase, né, ele está com todas as suas necessidades atendidas, né, ele está ali num lugar quentinho, recebendo comida, recebendo afeto, e de repente, né, a partir do momento do parto, né, tudo muda, né, ele sai desse lugar de total segurança e aconchego para um lugar, né, cheio de luz, cheio de barulho, em que a única alternativa dele, né, para sobreviver nessa coisa angustiante é chorar, né, a única forma de comunicação naquele momento,
E sim, né, segundo a teoria, esse é o momento em que a gente perde o ideal, né, perde esse ideal em que a gente está pleno, né, com todas as necessidades atendidas. E aí, né, entende-se que uma das primeiras intenções que a gente tem e que a gente leva, né, com o decorrer da nossa vida, é essa ideia de que eu preciso recuperar esse ideal, né? Se um dia eu estive nesse estado em que eu tinha todas as necessidades atendidas, se isso existe, se eu tenho o ideal, pelo menos, de que isso existe, eu preciso recuperar. E a primeira forma que a gente tenta fazer isso, né, é igual tá nessa imagem, né, fofinha aqui, né, que é mais ou menos o que passa, né, no primeiro momento na nossa mente, é a ideia de consumir. Então, isso aqui, né, isso aqui que está satisfazendo as minhas necessidades, que está me trazendo gratificação, quando eu choro, eu recebo aquilo que eu preciso, eu vou consumir isso de modo que eu possa internalizar o poder e a plenitude, né, desse ser, disso que atende às minhas necessidades. Mas aí o que acontece é que isso não funciona. Isso não funciona, então a gente vai precisar recorrer a uma outra estratégia, né? Então, a segunda estratégia que a gente utiliza, né, a segunda ideia que vem na nossa mente, a grande ideia que vem, é de manter o que tem de bom para mim e expulsar o que tem de ruim. E desse jeito, né, tendo um pouco mais de controle, de conseguindo manter o que tem de bom para mim, expulsar o que tem de ruim, eu consigo começar a controlar o outro, né? Esse outro que, né, me gratifica ou me frustra, né, e não me dá satisfação sobre isso, eu posso ter um pouquinho mais de controle. Mas aí a gente se dá conta de que a gente é muito diferente, né? E que esse outro também é muito diferente da gente. E que se tem um outro, também tem eu, né? E a gente começa a fazer essas descobertas, né? Então, se eu me percebo sendo potente, vem esse medo, né? E se eu não for mais potente, o que que acontece, né? Ou eu sou impotente, eu não tenho esse poder todo que eu imaginava. Então, como é que eu vou suprir tudo isso que me falta? Até que chega um momento que a gente percebe que não tem jeito. E a gente vai precisar mesmo renunciar a esse ideal de completude que um dia a gente teve. Mas quando a gente se dá conta disso, de que esse ideal de completude é um ideal, a gente fica livre, né, para buscar o nosso próprio par, não só, né, amorosamente ou numa relação, né, par não nesse sentido, mas par no sentido de buscar aquilo que complementa, né, que me ajuda, que me fortalece, que me ajuda a crescer. Isso que a gente está falando, que a gente tentou demonstrar um pouco com essa história e com essas imagens, principalmente, é o que a gente vai chamar, né, na teoria, de fase oral, fase anal, fase fálica e fase genital. Essas são as 4 grandes fases do desenvolvimento psíquico para Freud. Elas são divididas, né, como vocês podem ver aqui, nas 3 primeiras fases, que é o que a gente chama de fases pré-edipianas, elas acontecem antes da crise edipiana, do complexo de Édipo, e depois vem a fase genital, né, após a crise edipiana. A gente vai entrar, né, em tudo isso, né, a gente vai explicar melhor cada uma delas, mas antes de eu seguir, quero saber se vocês estão me acompanhando, estão ouvindo, está dando para seguir, se em caso quer fazer algum comentário antes de eu seguir aqui as frases. Eu acho que sim, olha só que interessante, né? Porque a Dayana ela vai contando para a gente essa história e o que fica marcado, né? E se a gente for olhar para a nossa vida, se cada um fizer aí um momento rápido de reflexão e de questionamento pessoal, a gente consegue perceber com bastante clareza que a gente carrega ideais dentro da gente, né? Ideais do que a gente quer ser, ideais de onde a gente quer estar, ideais do que a gente quer alcançar e conquistar dos mais diversos tipos e nas mais diversas áreas da nossa vida.
financeiro, profissional, familiar, social, pessoal. Então, a gente tem esses ideais dentro da gente. O fato de que nós carregamos dentro da gente esses ideais é como se fosse uma prova, mas é uma demonstração, talvez essa seja a melhor palavra, é uma demonstração de que a gente vai, de alguma forma, carregando desde o nosso nascimento, desde aquele momento do corte do cordão umbilical, onde a gente perde esse ideal de uma plenitude e de uma completude, né? O bebê lá no útero, ele está pleno e completo. Ele não precisa fazer nada. Ele tem todas as suas necessidades satisfeitas, né? Então, um estado ideal de temperatura, pressão, alimentação, oxigenação, está tudo ideal, está tudo perfeito. Então, tem um estado ideal. Quando o bebê nasce, ele perde. E aí, né, o Freud, em algum momento, ele vai se dando conta, no desenvolvimento da sua teoria, que o processo de desenvolvimento do sujeito, ele passa, de alguma forma, por uma tentativa que o sujeito vai fazendo de resgatar esse ideal. Puxa, perdi o ideal, então eu tenho que reencontrar, porque se eu já tive, eu posso ter de novo. E aí o que a Dayana destaca aqui para a gente é, olha, a gente pode dividir isso daqui em dois momentos. O que a gente vai, né, isso que ela falou, né, um momento pré-edipiano ou as fases pré-genitais, pré-edipianas, que estão marcadas por essa busca que o sujeito vai tendo de tentar resgatar um ideal sozinho, ele se bastar por si mesmo, ou consumindo, ou controlando, ou dominando as coisas, né? Então, de formas diferentes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ou então, quando ele constata, nesses 3 primeiros momentos da vida aqui, né? Até por volta ali do seu 4º ano de idade, né? Então, aqui ele está no 4º ano de idade, aqui na fase fálica. Então, do nascimento até os 4 anos, aproximadamente, segundo Freud, ele se dá conta que ele não vai conseguir resgatar esse ideal sozinho, então ele vai buscar fazer um par com um genitor. Normalmente o menino com a mãe e o menino com o pai. Desculpa, eu confundi, né? O menino vai tentar fazer o par com a mãe e a menina vai tentar fazer o par com o pai, né? E a gente vai olhar isso daqui a pouco com mais calma. Mas veja que é interessante. Ah, Nicásio, então quando chega aqui mais ou menos por volta dos 7 anos que termina essas fases, acabou? Não. E a prova de que não acabou é que a gente continua carregando ideais dentro da gente. E aí como é que a gente lida com isso? Né? A gente vai conversar aí na sequência um pouquinho sobre essas questões. O que a gente vai ver agora, pessoal, até para vocês, né, terem ideia, assim, eu sei que é um conteúdo, né, até se vocês quiserem colocar aqui no chat, né, acho que é legal para a gente ver, né, quem já tinha visto alguma coisa sobre as fases, quem está vendo esse assunto pela primeira vez hoje, né, respondam aqui para a gente no chat, né, se vocês já conhecem, se é a primeira vez que vocês estão vendo, porque daí a gente também consegue conversar até de uma forma mais adequada, assim, né, com aquilo que faz mais sentido para vocês. A gente vai entrar, né, para explicar um pouquinho mais das características de cada uma dessas fases daqui a pouco, mas falando ainda de uma forma geral, assim, para a gente se situar onde a gente está, do que a gente está falando, o que é importante saber sobre essas fases? Primeiro, não é algo completamente evolutivo linear, né? No sentido de que eu vou passar exatamente, né, pela fase oral, depois pela fase anal, fálica, genital, né, e vou ter esse desenvolvimento uma depois da outra, certinho, cheguei lá no final, né, estou resolvida na minha vida, né? Não. Essas fases, elas se transformam, elas se superpõem e interagem entre si, né? Até porque não tem como a gente, não é como a fase de um videogame, né? Que se eu não atingir lá o desenvolvimento saudável, o desenvolvimento ideal, eu não passo para outra. Não, a gente vai vivendo, né? A gente vai descobrindo as coisas e essas fases, elas vão deixando pontos de fixação, né? Pontos de fixação é quando a gente tem ou uma exagerada gratificação ou frustração em uma dessas fases. E isso é, né, normal, né, assim, ninguém vai ter um desenvolvimento perfeito, ideal, né, muito do que a gente estuda aqui nas fases do desenvolvimento vão mostrando para a gente que é a quebra desse ideal, né,
essa angústia, né, de ter ou uma exagerada gratificação, ou uma exagerada frustração, né, que vai gerar esse ponto de fixação, a angústia disso vai gerar também movimento, né? Seja na tentativa de voltar para essa gratificação que a gente teve e foi muito bom, ou para resgatar, né, esses buracos negros existenciais, assim, quando a gente teve uma frustração muito grande em uma dessas fases, né? E aí, o que que acontece? Aparecem repetições e atualizações disso na clínica, né? O tempo todo, né? As pessoas vão demonstrando questões relacionadas aos conflitos de cada uma dessas fases. E por isso que esse é um conteúdo tão valioso e a gente escolheu falar disso aqui hoje, né? Porque não é só um conteúdo de fases de desenvolvimento que vai acontecer lá com o bebê de tal a tal idade e nunca mais a gente vai olhar para isso. Não, né? Esses conflitos, né, que iniciam nessa fase, eles seguem, né? Eles nos acompanham, eles são reeditados, eles são atualizados e a gente vai estar sempre encontrando com eles de novo. Então, né, rapidamente, antes da gente voltar lá para o nosso mapa mental, eu quero apresentar um pouquinho de um conflito, né, central de cada uma dessas fases, para a gente ter uma visão, né, do todo primeiro, e aí a gente entra nas características de cada uma para a gente poder conversar melhor. Então, um dos grandes conflitos, assim, né, da fase oral é a ideia de que tudo pode ser produzido sozinho, imediatamente e tudo ao mesmo tempo. O que isso quer dizer, né? Tudo pode ser produzido sozinho. O tudo se refere aqui à satisfação total, né? Essa ideia de que a gente pode ser plenamente satisfeito. Pode ser produzido sozinho, sozinho sem o objeto. O que é objeto, Dayana? Quando a gente vai falando na psicanálise de objeto, o objeto normalmente se refere ao outro, né? Falando aqui de uma forma mais simplista, enfim, tudo pode ser produzido sem eu contar com o outro, né? Sendo esse outro alguém que eu me relaciono, né? O outro o meu trabalho, o outro, né? As pessoas da minha família, o outro alguém perto de mim, né? De que eu não preciso de outro para nada. E imediatamente tudo ao mesmo tempo, sem conflitos, né? Então, uma das questões, né, das grandes questões da fase real é essa ideia de que tudo, né, eu posso ter satisfação total, pode ser produzido sozinho, sem o objeto, sem eu depender do outro, e imediatamente ao mesmo tempo, né, ou seja, sem conflitos. Na fase anal, né, o conflito, né, a questão já muda um pouco. A gente já vai para o não tudo, não imediatamente, não sozinho e não tudo junto. Como assim? Vamos lá, vamos olhar para essa frase com atenção. Não tudo. Ninguém pode realizar todos os desejos, né? Essa compreensão já começa a aparecer. Não imediatamente, ou seja, as coisas levam tempo e não acontecem por mágica. Não sozinho. Todo mundo precisa de ajuda dos outros. E não tudo junto. Uma coisa de cada vez, um desejo de cada vez, é preciso escolher, é preciso renunciar. O desfecho, né, aqui da fase anal, vai levando à possibilidade de compreender esses conceitos, né? Não tudo, não imediatamente, não sozinho e não tudo junto. Na fase fálica, a gente já vai para um outro degrau, né? Nem tudo é possível, nem agora e nem nunca. Ou seja, é a angústia de castração, a angústia de não poder realizar aquele ideal de completude lá de trás, do tudo. A criança terá de renunciar ao ideal fálico. E agora, né, com o desfecho aqui da fase fálica, só a dois o projeto de ter um bebê pode ser realizado, fazendo então a transição para a fase genital. Quando a gente for aprofundar daqui a pouquinho cada uma dessas fases, a gente vai entender um pouco melhor, né, o que a gente quer dizer quando a gente fala de fálico, né, do projeto de ter um bebê, angústia de castração, o que significam esses nomes todos, né, do que exatamente a gente está falando. E aí, né, após a fase fálica, como a gente falou, né, vem a questão do complexo de Édipo, a gente também vai dar uma olhadinha aqui,
E aí, o jogo, né, da crise edipiana e do romance familiar, né, isso que o Nicasso mencionou, né, da tentativa de formar par com o pai, com a mãe, enfim, deve poder acontecer, mas sendo contido dentro de certos limites. É importante que a criança viva essa tentativa, né, de formar um par com os genitores. Mas os interditos e limites parentais devem ser eficazes. E os pais não podem deixar de sustentar a diferença das gerações. É o momento em que o desejo de formar par com algum genitor, de modo a realizar, agora na lógica fálica, o ideal de completude narcísica está em primeiro plano. Essa frase pode parecer, né, assim, nesse momento um pouco confusa, mas a gente já vai entender, né, um pouco melhor o que significa tudo isso, voltando ali para o complexo de Édipo, enfim. Aqui E aí, nessa né, frase, acho que só vamos voltar um pouquinho ali naquela frase, uma antes. Aí, né? Eu acho que aqui, eu acho que a questão central, e eu acho que esse é um desafio e é uma questão que a gente vê com muita frequência hoje na nossa sociedade, é essa dificuldade de que os pais estejam funcionando como uma unidade parental, né? Então, pais que sejam pais, e aí podem surgir questões, Nicasso, mas e se os pais são separados, ou se é um casal homoafetivo, como é que, né, como é que funciona isso? Você veja, função paterna e função materna não tem necessariamente a ver com o fato de ser homem ou mulher, né? Pai ou mãe pode fazer função materna, pai pode fazer função materna e paterna, mãe pode fazer função materna e paterna, avó pode fazer função materna ou paterna. Pais separados podem executar suas funções funcionando como uma unidade parental, né? Uma unidade de pais, os pais funcionando e atuando como pais. E essa frase ela está dizendo o seguinte: olha, os filhos vão tentar separar esses pais de alguma forma, simbolicamente falando, não literalmente falando. Então, o menino vai tentar fazer um par com a mãe, a menina vai tentar fazer um par com o pai e vai tentar afastar. Quem tem filhos ou quem convive com crianças vê isso com muita clareza e com muita nitidez, né? Nas brincadeiras, se vestir de pai, se vestir de mãe, de diversas formas. Então, a questão é, como que esses pais funcionam como pais e sustentam isso, né? Então, aqui diz, é importante que a criança viva essa tentativa, essa fantasia no simbólico, mas os interditos, os limites, né? Os limites desses pais, esteja claro, nós somos os pais, você é o filho, né? Há uma diferença entre gerações, não é possível fazer esse par. Então, é claro que as variações disso são muitas, né? Depois a gente até vai dar uma olhadinha ali nas perguntas, que eu acho que tem uma pergunta do Álvaro ali que vai um pouquinho nessa direção, mas depois a gente dá uma olhada nisso. Então, a questão central é isso, né? A criança vai se desenvolvendo e chega nesse momento, ela precisa se dar conta de que ela vai precisar assumir e construir a sua própria história. E isso é um grande desafio, né? A famosa ali isso, né, vai ficar muito em evidência por questões psicológicas e biológicas na adolescência, mas isso vai vir desde ali da infância, né? e aí, né, dependendo do desfecho, né, desse bloqueio, dessa travessia, do complexo de Édipo, enfim, a gente chega no momento, né, em que depois dessa crise edipiana, né, de descobrir que não vai ser possível, né, formar esse par com um dos genitores, que apesar disso parecer e ser terrível, é justamente esse luto, né, de não ter conseguido formar e manter esse par com um dos genitores, que libertará a criança para o direito de fazer par com qualquer outra pessoa no futuro, né? E aqui, né, eu volto para isso aqui do início, né? Assim, a gente está falando do desenvolvimento de uma mente que começa aqui de uma forma muito primitiva, né? De um bebezinho, né, que está começando, né, a desenvolver o seu cérebro, desenvolver a sua mente, né, que tem um ideal, que tenta, né, se proteger, sobreviver aqui de alguma forma, consumindo, né? Depois tenta se relacionar com esse ambiente, com esse outro, se dá conta de que esse outro existe, e aí, né, o primeiro recurso é esse controle.
e aí, à medida que vai percebendo essas diferenças, se vê potente, se vê impotente, tenta fazer um par e descobre que não existe essa completude, né? Que ele vai precisar dar conta da própria história, que ele vai precisar, né, buscar seu próprio par. Então, gente, isso aqui, né, assim, foi para trazer um geral da gente ter noção, né, de que tem as fases, cada uma delas tem um conflito, tem o complexo de Édipo, a crise edipiana, e a gente vai para a fase genital. A gente vai entrar, né, voltar para o mapa, explorar mais cada uma dessas questões, né? Eu estou vendo aqui as perguntas também no chat, mas me digam, né, até agora, o que a gente viu aqui fez sentido? Tá um papo de maluco? Vocês não estão entendendo nada? Tá legal? Tá bacana? Só dei um faz sentido ou tá difícil para a gente, né, ver aqui como é que tá o status, assim. Eu acho que à medida que a gente for conversando, vai simplificando também, mas é bom ouvir. Ellen, sim, faz sentido. Selma tá dando para acompanhar. Está Legal. ok. Então, beleza. Então, a gente vai seguir e podem ir mandando dúvidas, que enquanto eu estiver falando, o Nicásio olha, enquanto o Nicásio falar, eu olho aqui as perguntas e a gente volta nisso daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou só fazer duas observações mais rapidinhas aqui, né? Eu vi que tem dois comentários mais consistentes ali, mais, né, com perguntas, na verdade, né? Tem a do Álvaro, né? Tem uma boa compreensão e gostaria de aprofundar e discutir principalmente como que a fase genital se dá na identidade trans, porque tudo fica limitado à cisgeneridade. Bom, Álvaro, eu acho que a primeira coisa, assim, eu acho que a gente não consegue dar conta dessa questão, acho que é uma questão muito ampla e complexa, mas eu acho que tem uma observação que, para mim, assim, eu acho que ela ajuda a organizar um pouco quando a gente entra na discussão de gênero e de sexualidade, né? Que é a compreensão de que a mente, ela não tem sexo, né? Então, quando a gente pensa em funcionamento da mente, a gente pode estar pensando no funcionamento masculino ou feminino, né? De uma forma, dentro de um senso comum, a gente poderia dizer, todos nós temos um lado masculino e um lado feminino. Eu domino muito pouco e conheço muito pouco as questões relacionadas a gênero, né? Acho que a Dayana, não sei se conhece um pouco mais. Quando a gente entrar na fase genital, talvez a gente até pode tentar fazer uma aproximação. Eu acho que você pode, de repente, trazer algumas compreensões para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mas eu acho que, para mim, algo que ajuda a organizar muito as discussões é esse ponto, de que a gente está pensando em desenvolvimento da mente, e daí na mente, né? Então, por exemplo, um casal supostamente hétero, né? O cisgênero ali, hétero, pode ter um funcionamento dinâmico, psiquicamente falando, homo, ou um casal homo tem um funcionamento psíquico hétero. E que daí eu acho que isso tem a ver com uma relação dinâmica da mente e que esses papéis, né, masculino ou feminino nas relações, elas vão se alternando, né? Então, um homem, num momento, ele pode estar numa função mais masculina, psiquicamente falando, em outros momentos ele pode estar numa função mais feminina, psiquicamente falando, né? Eu Então, acho que isso me uma... ajuda a organizar um pouco, mas daí eu acho que depois a gente pode tentar se aproximar um pouco mais da questão em si, tá? Eu recebi uma pergunta aqui também, né, mais direta aqui para mim, né? Se o complexo de Édipo pode ser pulado, né, na fase de desenvolvimento da criança, se isso trará algum prejuízo. Eu acho que uma das grandes chaves, assim, para a gente começar a entender psicanálise, a gente estuda, enfim, é essa coisa do simbólico, né? Assim, muita coisa que tem na teoria, a gente vai ver isso e vai conversar muito sobre isso, a gente está falando simbolicamente, né? Inclusive as falas, né? As fases, né? A fase oral, a gente não está falando literalmente, né? Assim, apesar da gente ter mostrado as imagens para ilustrar, não é literalmente consumir, né? Quando a gente fala, por exemplo, de falo, né? Na teoria, não é literalmente, né? Falo como símbolo de pênis, né? Quando a gente fala da mãe e do pai, não é literalmente a mãe e o pai biológicos, né? É muito mais quem
desenvolve essa função materna, essa função paterna. Para mim, né, assim, quando a gente começa a olhar a partir do simbolismo, né, assim como a gente vai ter que usar para entender as fases, né, que não é uma questão de gênero, daí, eu acho que facilita um pouco, né, mas eu acho que é claro que também, né, assim, olhando para uma crítica também, ainda tem muito que a gente precisa avançar, assim, né, em termos da teoria, enfim, para nossas questões atuais. Mas acho que a gente pode seguir, né, Nicásio, para o mapa mental, a gente continuar, né, a nossa conversa aqui, tem algumas questões bem bacanas para a gente ver. Então, tá bom. A busca pelo objeto de interesse após a crise do Édipo está limitada à monogamia? Não, né? Como a psicanálise enxerga as relações poligâmicas. Eu acho que é uma questão bem interessante também. Eu acho que eu vou um pouquinho na direção da resposta do Álvaro, né? Também tem uma sensação de que é uma questão que a gente não vai conseguir se aprofundar muito aqui, né? Até porque a gente precisa fazer um contexto histórico, né? A ideia hoje é a gente conversar dessas fases em Freud. E eu tenho certeza que quando Freud estava lá pensando isso, essas questões que a gente tem mais atuais não estavam tão presentes nas suas, né, nos seus questionamentos, nos seus conflitos. Então, naquele momento, penso que as questões ficavam um pouco mais restritas a isso. Felizmente, né, a psicanálise se desenvolve e a gente tem autores contemporâneos que se debruçam sobre essas questões, inclusive fazendo questionamentos às proposições de Freud. A gente não precisa nem ir muito longe. Logo depois de Freud, a Melanie Klein já questiona essa questão das fases, diz, olha, né, a gente também precisa pensar em posições, em algo mais dinâmico, né? Bion vem depois e questiona isso também. Não sei se questiona é a melhor palavra, mas amplia a questão, né? Diz assim, olha, a gente precisa olhar de uma outra forma também. Então, a ideia hoje é a gente ficar mais restrito na compreensão das fases de Freud, né? Mas a gente pode, no finalzinho ali, tentar se aproximar um pouco mais dessas questões. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo com vocês. Aqui, vamos lá, então. Então, começamos ali com a história que a Dayana compartilhou ali com a gente, essa, né? Queremos contar uma história. Opa. E agora a gente vai tentar aprofundar um pouquinho, né? Trazer, então, uma visão um pouco mais ampla e uma visão, em primeiro lugar, panorâmica e geral, né? Então, eu acho que essa é a clareza do nosso ponto, assim, uma visão panorâmica, um voo panorâmico onde a gente vai passar por cima de algumas questões e conseguindo aprofundar em algumas, em outras não. Primeira divisão, ou primeira compreensão de fase pré-genital e genital, né? Fase genital, então, essa fase marcada basicamente pelos aspectos edípicos, pelo conflito e complexo de Édipo, e a fase pré-genital marcada, então, as fases pré-genitais marcadas, então, por fase oral, anal e fálica. Talvez um primeiro esclarecimento para quem está se aproximando desse conhecimento pela primeira vez é a ideia de que Freud, quando fala de sexualidade, não está falando de uma sexualidade literal, né? Então, ele está falando de, como a Dayana já esclareceu para a gente está pensando sempre no aspecto mais simbólico. O vestido quente e a noite fora pelo lado. Por fora. Então, vamos lá. Então, quando a gente vai tentar olhar aqui para as fases, para algumas características. Quando a gente está pensando na fase oral, a gente sempre vai pensar numa zona erógena. Então, que é uma área através da qual o sujeito vai se apropriar da realidade. Uma forma, uma área através da qual, uma maneira através da qual ele vai tentar conhecer o mundo. Se a gente pensa num bebê, né, como é que esse bebê se relaciona com o mundo? Basicamente pelos aspectos orais. Quando a gente fala de zona erógena oral, a gente não está falando só da boca, a gente está falando de todo o complexo aerodigestivo. Então, tocar a boca, o esfregar na boca, colocar as coisas, o engolir, o deglutir, o ficar mordendo,
Então, todo esse complexo aerodigestivo diz respeito dessa zona erógena na fase oral, que é a forma como o sujeito vai tentar se relacionar com o mundo e o mundo à sua volta, né? Aí a gente pode pensar em algumas características que marcam essa fase. Então, a gente pode olhar que nessa fase, o sujeito está vivendo uma relação de busca por uma gratificação contínua e absoluta. Ele está tentando ter uma gratificação plena, a busca pelo ideal. É um momento em que o sujeito vive uma posição muito mais receptiva. Se a gente imagina um bebê, a gente consegue visualizar que ele está numa posição receptiva. Ele tem pouca interatividade ativa com o mundo, e a interatividade ativa com o mundo ela é bastante limitada. Então, ele fica à espera das coisas, à espera do mamar, à espera da troca de fralda, à espera do banho, à espera do ser atendido nas suas necessidades básicas. É um momento também marcado por uma passividade e é um momento marcado, essas duas características são interessantes, voracidade e inveja oral. Como assim, né? Então, a voracidade do querer tudo, o consumir o mundo, o querer colocar tudo para dentro de si, né? Então, o consumir o mundo oralmente. Então, é um momento em que as mães, às vezes, relatam que percebem o bebê um pouco mais voraz, né? Mamando muito, sugando muito, colocando tudo na boca. Então, é a forma como esse bebê está encontrando de se relacionar com o mundo. E uma inveja oral, que basicamente o que é? Ela vai aparecer um pouco lá no final dessa fase, quando vai se sobrepondo com a fase anal, que é o momento em que o bebê se dá conta de que ele precisa de um outro que atenda às suas necessidades. E aí isso dá um tanto quanto de raiva nesse bebê. E ele fica com uma inveja, no sentido de que ele diz assim, puxa, eu queria, né, vai ficando com ódio disso, de depender do outro para atender às suas necessidades. Se a gente for tentar pensar no bebê, a gente vai perceber que, na teoria, o registro disso é aquele momento que muitas vezes o bebê começa a morder o seio da mãe, né? Então ele fica com inveja, ele quer destruir aquilo do qual ele precisa para se nutrir e para se alimentar. Tudo isso sempre lembrando que a gente está falando de aspectos simbólicos, né? Não é consciente isso, o bebê não está pensando nessas coisas, ele está vivendo esses impulsos dentro dele. E sempre é muito interessante a gente pensar num paralelo disso com a clínica, né? Então, eventualmente, a gente está lá na clínica atendendo uma pessoa e a gente percebe características, né? Algumas características naquele sujeito, naquele paciente. E essas características nos podem ajudar a pensar que aquela pessoa, naquele momento, está funcionando de uma maneira mais relacionada com uma determinada fase. Então, de repente, a gente começa a atender uma pessoa que fica numa busca de algo que seja pleno, de uma gratificação, né? Meu marido ou minha esposa tem que me gratificar, o meu colega de trabalho, meu companheiro, meus filhos, e essa gratificação nunca chega. Depois a gente tenta se aproximar um pouco mais disso. Então, a gente pensou em zona erógena, pensamos nas características e vamos tentar pensar no objeto. Lembrando aquilo, o objeto pode ser lido de forma mais genérica ou mais grosseira como sendo sinônimo do outro. É o outro, né? O objeto é o outro, é com quem eu me relaciono. Então, o outro ou o objeto pode ser a vida, pode ser as pessoas, podem ser as coisas, o trabalho pode ser um representante do objeto, e por aí vai. Na fase oral, o objeto ele é entendido como sendo o seio, né? Nicasso, mas e se a mãe não está presente e não tem seio? Bom, tudo bem, né? Seio não é apenas seio no sentido literal. É tudo que funciona como um substituto. Esse bebê vai precisar ser alimentado. Então, a mamadeira pode ser um substituto e um representante desse seio. Um seio no sentido de que é tudo aquilo que nutre, que alimenta aquele bebê. Então, tudo que proporciona para aquele sujeito uma satisfação, seja essa satisfação biológica, seja essa satisfação afetiva, emocional. Então, o bebê, quando mama, ele não está mamando e não está se nutrindo única e exclusivamente de alimento nutritivo, né, orgânico, não é só o leite. Ele também está ingerindo, ele também está se alimentando de afeto. Então, como é que está essa relação de troca, de contato, de atenção, de cuidado
com essa figura que está representando a mãe, ou que literalmente seja a mãe. Seja esse bebê mamando no peito, ou seja esse bebê mamando na mamadeira, né? Então, o seio, como todo o meio, né, ou como todo meio que proporciona um objeto de satisfação. Lembrar que o bebê vive um período de total indiferenciação. Então, até um determinado momento, o bebê não distingue que ele e a mãe são seres diferentes. Até porque, até o momento do nascimento, ele e a mãe eram uma coisa só, né? Quando esse bebê nasce e tem a separação, primeira cesura, se a gente for pensar num termo até mais psicanalítico, esse bebê está separado da mãe, mas ele leva um tempo para se dar conta de que ele e a mãe não são a mesma coisa, a mesma pessoa, o mesmo ser, né? E aí é importante sempre a gente lembrar disso, né? Um período de indiferenciação. Então, nessa indiferenciação, o seio é igual a todo o meio, é tudo aquilo que está em torno do bebê que gera uma satisfação para ele, né? Então, seja uma satisfação física, biológica, do banho, tudo aquilo que gera satisfação, que gera de alguma forma um prazer, uma saciação, né? E aí a gente se pergunta, como é que o vínculo desse bebê com o objeto, né, o vínculo objetal, que depois a Melanie Klein vai tentar ampliar bastante isso, como é que esse vínculo acontece? A gente vai tentar pensar aqui, então, em duas questões centrais. Sempre lembrando que a gente está fazendo um voo panorâmico, né? A gente está passando por cima de muitos detalhes dessa história toda aqui. Mas a gente vai pensar na evolução do vínculo. Então, como que esse vínculo entre a mãe e o bebê evoluiu? Ela evolui de um vínculo de cordão umbilical para um vínculo de seio e boca, né? Ou mamadeira-boca, mas a gente está pensando no seio como um representante disso. Quando a gente imagina um vínculo de cordão umbilical, a gente está falando de um vínculo que ele é contínuo. Ele não tem interrupção, né? Ele é o tempo inteiro, ele é contínuo. Ele é um canal aberto ininterruptamente, o tempo inteiro ele está aberto ali. Então, esse bebê está envolvido naquele, né, naquele útero e ele está ali, né, ligado por um cordão umbilical, então é um vínculo contínuo. Quando esse bebê nasce, esse vínculo ele passa a ser descontínuo, porque não é assim, deu vontade, né? Não é nem vontade aqui, né? Quando o bebê está no útero, mas sentiu ou houve necessidade, ele está sendo nutrido e alimentado continuamente. Aqui já não é mais continuamente. E aí começa a ocorrer essa diferenciação. Então, a gente sempre vai pensar que o vínculo entre o seio e a boca, ele é um herdeiro do vínculo feto e mãe. Então, de um surgem dois. Feto-mãe, né? Uma unidade, há uma separação e se divide, né? Há uma separação e aí surgem dois, bebê e mãe. O bebê leva um tempo para se dar conta disso. E as mães também, muitas vezes, levam um tempo para se dar conta disso. E essa separação vai acontecendo, e nesse processo de separação, muitas coisas vão ocorrendo. E aí a gente vai pensar que esse vínculo também do bebê com a mãe, ele é dialético, né? Em que sentido que ele é dialético? É como o sujeito se organiza com os objetos e como que os objetos modulam a conduta do sujeito. Então, veja que é uma via de mão dupla, né? Imagina uma estrada de mão dupla. Vai e volta. Então, o bebê, né? Como que o sujeito se organiza com os objetos. O bebê para com a mãe. Mas também a mãe para com o bebê. Então, é uma relação de mão dupla. Tanto dos objetos internos, as coisas que estão acontecendo dentro desse bebê, quanto com as questões externas, né? Talvez, e eu acho que isso é uma questão bastante importante, né? E acho que toda essa nossa proposta e toda essa nossa ideia de estar conversando aqui vai em direção a essa questão. Talvez o ponto mais difícil é a gente poder ir compreendendo como que esses fenômenos vão nos acompanhando enquanto sujeitos de uma vida adulta, né? E aqui a gente olhando isso por um bebê, a gente diz assim, é fácil enxergar isso. Tá, mas como é que isso se dá na vida adulta? Né? Como é que isso vai nos acompanhando? Como é que esses registros psíquicos vão ficando dentro da gente, né? E aí a ideia é a gente tentar, talvez, conversar um pouquinho mais depois sobre isso. Uma das questões, assim, né, da fase oral, que fica bem clara nessa ideia da relação com o seio amo o seio,
porque ele gratifica, mas odeia o seio porque ele frustra, né? Então, esse seio que não está, né, mais ali disponível o tempo todo, como era no cordão umbilical, ele é amado e ele é odiado. E acho que esse é um dos pontos legais da gente ver, né, na vida adulta, ver na clínica, ver em outros espaços, né? Quantas coisas, né, a gente depois de adulto, né, ama quando gratifica, quando acolhe e odeia quando frustra, né? Seja relações pessoais, relações amorosas, nosso trabalho, nossa família, né? Enfim, acho que essa é uma das linhas assim que a gente consegue ver muita coisa, né, depois também. Só um pouquinho que tem gente aqui pedindo a senha de acesso ainda. Deu. Então, vamos lá. Seguimos para a fase anal, então? Vamos tentar ampliar um pouquinho Sim. aqui. Uhum. Lembrando de novo, né? Eu acho que eu vou ser talvez até meio chato insistindo nesse ponto, mas eu acho que é para a gente Podemos não perder seguir o para foco, a gente ter né? tempo de ver todas. Então, vamos lá. Fase anal, atenção, né? A sua importância. Qual que é a importância dessa fase para o sujeito, né? Então, o ato de defecar simbolicamente também, né? Evacuar. Então, quando a gente vive, por exemplo, uma experiência emocional que a gente não processa bem, a gente tem uma tendência a evacuar, jogar aquilo para fora, né? Então, a importância disso para a vida psíquica, tanto o ato concreto quanto simbólico. Processo de entrada e saída, né? Então, as trocas entram o alimento, esse alimento é processado, metabolizado e né? Sai um bolo fecal. Então, entrada e saída. Troca, né? Então, esse sujeito vai estabelecer uma relação de troca com o mundo, né? Então, ele recebe e ele oferece. Uma sensação de domínio e controle, muitas vezes, quando esse sujeito vai experienciando esse processo de controle do esfíncter, prazer na retenção e na expulsão. Algumas coisas mudaram, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente pensa na fase anal, já há uma diferenciação, né? Tanto na forma, o que é dentro e o que é fora, quanto no conteúdo, aquilo que fica em mim e aquilo que eu expresso. Então, conteúdo, aquilo que eu tenho dentro de mim, mas eu não digo, eu não manifesto, eu não expresso, e aquilo que eu expresso. Quanto, literalmente, aquilo que está dentro de mim e aquilo que está fora. Então, já tem uma separação. Características dessa fase. Então, a gente vai perceber que essa fase anal ela é marcada muito por uma ambivalência, né? Então, essa ambivalência vai aparecer de várias formas. Controle, expulsão, sadismo, masoquismo, passividade, atividade, oposição, submissão. Então, essa dialética, essa ambivalência, esses paradoxos que vão acontecendo no sujeito. E se a gente for pensar em termos de objeto, vínculo objetal, então um aspecto um pouco mais dinâmico, como que a mente do sujeito está funcionando nesse momento, qual que é o objeto nessa fase? A gente está falando de dois objetos, tá? Essa é uma fase que tem dois objetos. A mãe, como uma mãe total, né? Então, no sentido psíquico, é tudo aquilo que a criança vai manipular, controlar e submeter, que fica representada nessa figura materna, mas não só a mãe. Então, no sentido psíquico, a mãe total é tudo aquilo que a criança dá conta de manipular, controlar e submeter. E é uma fase da vida em que a criança está fazendo muito isso. E bolo fecal, que é um objeto intermediário, né? Intermediário entre a realidade interna e a realidade externa. É algo que está dentro, de repente está fora, é algo que entra, de repente sai. Então, o sujeito ele começa a ter essa noção um pouco mais clara de que há coisas que estão dentro e há coisas que estão fora. Esse é, talvez, o embrião dessa condição psíquica que tem uma possibilidade de diferenciar o interno do externo, que depois, lá na vida adulta, vai ser tão importante. E esse bolo fecal, ele representa o valor de troca com o adulto. E no adulto, isso é muito representado pelo dinheiro, né? Então, a forma como um sujeito, muitas vezes, lida com o dinheiro, fala também dessa fase do seu desenvolvimento psíquico. Como é que esse vínculo vai também se desenvolver? A gente está pensando numa unidade dialética, né? Que está marcada muitas vezes por aspectos de sadismo, masoquismo, obsessão e compulsão, tanto que quando a gente vê
sujeitos que depois na vida adulta desenvolvem transtornos de compulsão, por exemplo, a gente consegue compreender que são questões que foram ficando marcadas ao longo do seu desenvolvimento psíquico. Aqui tem 3 níveis, né? Eu acho que a gente vai passar aqui mais rápido, até para a gente poder chegar numa questão ali que é mais importante da fase genital, tá? Mas nesse momento aqui da fase anal, o vínculo com o objeto, o vínculo com a realidade, ele se dá de forma dialética, marcado pela ambivalência, como a gente estava falando aqui nas características, tá? E aí, no final da fase pré-genital, a gente tem, então, a fase fálica, objeto desse momento, afinal, né? O que é isso de falo, de fase fálica, né? Esclarecendo, pênis não é apenas pênis, né? Então, a gente está falando de, não é uma coisa literal, o pênis, o órgão, né, reprodutor masculino lá, né, por definição. Mas pênis, aqui, nessa compreensão do falo, do Freud, é o representante da potência. E todos nós temos uma potência, né? Aquilo do qual a gente dá conta de fazer. Então, se a gente for pensar na nossa potência enquanto sujeito, independente do aspecto de gênero, de sexualidade ou de qualquer outra questão, todos nós temos um falo, no sentido de uma potência, encontrar a nossa potência. Então, a gente poderia pensar que uma forma de melhor compreensão dessa ideia fálica ou do falo possa ser a ideia de potência. Qual é a minha potência? Sempre lembrando que potência é marcada por limite, né? Então, a minha potência é aquilo até onde eu posso ir. E está marcado pelo que eu não dou conta de fazer, né? Então, discriminando aqui, a gente pode pensar que pênis, literalmente, seria, então, o órgão masculino, realidade anatômica, sensível, concreta, visível. E falo, realidade não sensível, abstrata, símbolo, confundido com pênis, mas que é o representante de potência, tá? Características, então, dessa fase anal, relação potência-impotência, aqui seria potência, impotência, onipotência também, né? Então, é uma fase marcada pela Né? Você onipotência. falou, confundiu ali na hora, mas é fase fálica. Fase fálica, desculpa. Completude, incompletude, né? Tenho tudo ou não tenho nada. E é isso daqui a gente vê na clínica com bastante clareza, né? Ter, não ter, ser, não ser. Então, de repente, pessoas que chegam com questões, não sempre, mas às vezes questões de, né, excesso de preocupação com aparência, com o que eu tenho, com o que eu mostro que tenho, muitas vezes dizem dessa fase aqui. E em termos um pouquinho mais dinâmicos, a gente pode pensar que nessa fase é um momento que vai surgir tanto uma curiosidade quanto um instinto de explorar, fase dos porquês na criança, né? Por quê, por quê, por quê, por quê? Uma curiosidade pelo mundo e pela vida. Então, veja que isso é representante da fase fálica, né? Então, a gente poderia talvez dizer assim, puxa, Nicásio, então a curiosidade genuína de um ser humano, ela é fruto dessa fase fálica? Sim. Uma pessoa que tem uma curiosidade mais viva, provavelmente foi uma pessoa que viveu esse desenvolvimento de uma maneira, né, menos difícil, mais tranquila, né? Mas sempre é difícil a gente pensar, né, em desenvolvimento mais tranquilo, né? Fases pré-genitais, então, são essas 3. E aí a gente chega na fase genital, né? Aqui a gente vai olhar um pouquinho mais, porque tem muitas questões envolvidas, né? Aspecto geral. Então, a gente está pensando no erotismo genital, então, a descoberta e manipulação, né, que a criança vai tendo de si própria, período de piano, e Freud vai dizer que isso está ali entre 4 e 7 anos de idade. Melanie Klein depois vai dizer, olha, né, a gente precisa pensar num complexo de Édipo primitivo também. Então, veja que aqui a gente está tentando ficar mais restrito à ideia do Freud mesmo, tá? Freud vai dizer isso. E aí, famoso Édipo, né? Afinal, o que é o Édipo, né? Édipo é um complexo edípico. Édipo é um personagem. Édipo é um mito. E Édipo é um complexo humano.
alguns autores vão dizer que todos nós carregamos esse complexo humano durante toda a vida e que não há uma forma de se abster disso ou uma forma de eliminar isso da sua história, né? Mas que isso é uma marca que vai acompanhá-lo durante toda a vida. E se a gente olhar com bastante atenção para as nossas histórias de vida, a gente provavelmente consegue enxergar isso. Mas vamos tentar entender melhor. Édipo na história e Édipo na psicanálise. Na história, a gente está falando de um personagem da mitologia grega, mito, Édipo de Rei, escrito por Sófocles, em torno de 470, se eu não me engano, antes de Cristo, né, Daiana? A gente está olhando essas datas esses dias, mas eu acho que é algo mais ou menos assim, né? Isso mesmo. 70 antes de Cristo. Então, a gente diz assim, puxa, uma história que foi escrita 470 antes de Cristo, né? Ou seja, 2000 e quase 2.500 anos atrás, ela ainda tem um peso e uma relevância tão grande. A gente ouve falar tanto desse mito, o complexo de Édipo. Freud, lá em 1910, mais ou menos, vai escrever sobre isso de novo. O que acontece que essa história veio acompanhando a humanidade? Provavelmente porque os mitos traduzem conflitos humanos, né? Então, se a gente for pensar nos mitos de uma forma geral, a gente está pensando que são histórias que traduzem conflitos e condições humanas, que vão estar presentes na humanidade, então eles acompanham a história da humanidade. Então, o mito do Édipo Rei, escrito por Sófocles, e utilizado por Freud para compreender e explicar fenômenos humanos. E o mito de Édipo, o que é? Né? O mito de Édipo, então, uma peça criada aqui, 427 a.C., e ele faz parte de uma trilogia. Então, foram 3 histórias escritas, que é a trilogia tebana, né, de Tebas, onde a gente tem ali uma história marcada, aqui não tem a história completa, né, mas basicamente a gente tem ali o Édipo Rei, então essa trilogia, né, o Édipo Rei, a Antígona e o Édipo em Colono. Então, essas aqui são as 3 obras. A obra utilizada por Freud é o Édipo Rei. Eu pensei que a gente tinha aqui a história, né? Mas, de uma forma geral, a gente vai falar da história, Daiana? Eu não lembro. Eu não sei se a gente vai conseguir falar de toda a história, né, assim, porque tem vários detalhes que são importantes, eu não sei se a gente tem tempo, né, porque hoje o objetivo é dar uma olhada nesse geral. Eu até perguntei aqui no chat se vocês conhecem, já ouviram o mito de Édipo, mas eu acho que a gente pode tentar dar uma resumida, né, eu acho que isso dá tempo. A história do mito, né, assim, eu vou contar ela de cabeça, né, depois a gente até pode falar melhor disso, mandar para vocês, enfim, mas basicamente, né, o pai do Édipo, ele recebe uma, uma fala, né, de uma esfinge, né, dizendo que ele vai... Né? A profecia de Delfos. Uma profecia, Oráculo né, de uma Delfos lá. profecia. Dizendo que ele vai ter um fim muito trágico, né, de que o próprio filho vai matar ele, né, e vai se casar com a esposa dele. Quando ele recebe essa profecia, ele fica aterrorizado, né, com a ideia de que isso vai acontecer com ele, com o filho dele, enfim. E então, né, ainda quando a esposa, né, do pai do Édipo está grávida, ele manda que assim que Édipo nasça, que um dos seus camponeses ali, né, ele era o rei, leve o Édipo para a floresta, corte os seus pés e mate ele, né? Até o nome do Édipo tem alguma coisa a ver com os pés, enfim. O camponês faz isso, né? Mas o camponês não tem coragem de matar o Édipo. E ele leva, né, Édipo para casa para criar o Édipo. Mas ele não tem condições de fazer isso, então, né, ele entrega Édipo para ser adotado. Algumas versões do mito diz que coloca ele na margem de um rio, etc. Fato é que Édipo, né, é levado para um outro lugar, né, então uma outra família distante cria ele. Então, né, Édipo segue sua vida, enfim, e um dia ele descobre que ele é adotado, né, que ele não pertence àquela família que criou ele. Ele se revolta, então, né, com toda essa história e sai, né, vai viver a sua vida longe daquela família. E numa dessas andanças de Édipo, ele encontra com uma espécie de caravana, enfim,
e ele entra numa luta com essa caravana, né? A gente está falando de tempos antigos, enfim, né? Eram como se fossem povos inimigos, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí ele mata, né, o comandante dessa caravana, né, que estava passando ali pelo mesmo lugar que ele. Acontece que, sem saber, né, o chefe dessa caravana era, assim, né, o pai do Ed. Então, a profecia se concretiza, né, sem saber, ele mata o próprio pai. Como ele matou, né, esse chefe, né, esse comandante dessa caravana, que era uma pessoa muito importante, era um rei, ele então, né, ganha esses poderes, ganha esse lugar na sociedade, ganha esse espaço e ganha o direito de casar-se, né, com a então esposa, né, do chefe dessa caravana. Se a gente for pegar a história, então, né, ele mata o chefe da caravana, que é o próprio pai, e ganha o direito de se casar, né, com essa rainha, que é, né, a própria mãe. E aí a profecia inteira se concretiza, né, sem que eles saibam que tudo isso aconteceu. E aí, no final da história, né, Nicasso, se eu não me engano, todos eles ficam, ele encontra, né, o oráculo de novo, que faz uma charada para ele, faz uma pergunta, né? A charada é quando ele chega na cidade, né? A esfinge faz a charada, e daí ele é levado ao título de herói, né? Porque ele derrotou a esfinge, que era guardiã do portal da entrada da cidade. Mas o oráculo, né, revela a verdade para ele e para a mãe, e aí ele tinha tido filhos com a Jocasta, que era a mãe, e a mãe se suicida, não, a mãe, não lembro se a mãe se suicida, não lembro ali, mas a mãe arranca os próprios olhos, né? E Acho que tem é um fim isso. trágico, Tem assim, um né, fim em toda trágico, essa uma história. A tragédia. profecia Mas toda se e, concretiza e vira uma tragédia. e tem um desdobramento, né? Então, assim, a história é o que a gente estava vendo aqui. A história não acaba aí, né? Então, a gente está falando de que essa história é uma trilogia, né? É a trilogia tebana. O início da história é esse, né? Então, a história do Édipo Rei. Então, ele é elevado ao título de rei. E aí tem a história, depois tem Antígona e Édipo em Colono, que é a história da família tebana ali, né? Então, dos filhos e a sequência daquela civilização ali, né? Talvez eu estrague um pouco a história, um pouco, né? Mas assim, o que é essencial de saber? Mata o pai e casa com a mãe, né? Forma o par como um dos Bom, genitores, exclui o outro. a gente pode fazer um vídeo para colocar lá no nosso Instagram depois contando essa história em detalhes, né? Mas aí Sim. Freud lê isso, né, lá em 1900 e alguma coisinha e diz, puxa, isso retrata aquilo que eu estou vendo no fenômeno psíquico e no desenvolvimento da mente, né? Então, na psicanálise, qual é a relação entre a fase genital e o complexo de Édipo? Até aqui estávamos falando em fases pré-genitais, agora é a fase genital. Então, é uma posição subjetiva, psíquica, em relação à crise edipiana. A culminação de toda a organização psicossexual, do desenvolvimento psíquico do sujeito, vai se dar aqui, em 3 pontos, né? Primeiro, a zona genital liderando as zonas anteriores, então essa relação de par surge aqui. A superação do autoerotismo primitivo, porque se a gente lembrar até as fases pré-genitais ali, oral, anal e fálica, é o sujeito tentando encontrar o ideal sozinho, ele por ele mesmo, autoerotismo. Então, supera isso e aí foco na libido, libido no sentido daquilo que a gente fala de aspectos psíquicos de desejo, o desejo de estudar, o desejo de crescer, o desejo de se desenvolver, o desejo de conquistar, o desejo de ganhar, libido nesse sentido, e a orientação aos objetos exteriores. Então, esse sujeito começa a buscar formas de se relacionar com os outros mais ativamente, né? Então, essa é a culminação, de forma geral, dessa fase. É o único complexo, uma citação, o único complexo do ser humano é o de Édipo. Essa frase tem questionamentos, mas né, esse autor traz isso. E é uma encruzilhada, é um nó em torno do qual se organiza uma estrutura que é a família humana. Veja que se a gente traz isso para uma realidade atual, a gente vai ter os questionamentos que o Álvaro trouxe, que uma outra colega ali trouxe também, diz assim, puxa, mas como é que fica hoje isso com as questões de gênero e etc. Então, é isso que a gente estava falando.
felizmente, outros autores foram se debruçando sobre isso e tentando buscar uma compreensão mais atualizada dessa forma de pensar do Freud, e alguns, inclusive, confrontando e questionando e dizendo, olha, né, isso não era bem assim, tem outras questões envolvidas. Então, a crise edipiana versus um fenômeno social que a gente precisa considerar sempre, né? Um parênteses rápido, né, porque eu sei que a gente também não vai se estender muito, mas é sobre essas questões da psicanálise, a gente tem alguns conteúdos, né, ali no Instagram mesmo, sobre as escolas de psicanálise, né, tem 7 escolas de psicanálise, e aí a gente vê um pouco mais da atualização e das ramificações que isso tem depois de Freud. E aí a gente vai tendo características, né? Então, essa daqui é uma fase marcada por parceria, colaboração, diferença aqui no sentido de compreensão das diferenças, singularidade e complementariedade. Veja que complementariedade é diferente de completude, né? Complementar é diferente de estar completo, né? Eu posso complementar, pode ser uma relação complementar, mas não uma relação completa e plena, né? Tinha uma pergunta ali sobre adolescência, né? A adolescência, ela tem um pouco a ver com isso, que o sujeito na adolescência está vivendo esse dilema do precisar se haver com as questões da vida e com a perda da fantasia, da onipotência e de que pode tudo, né? A triangulação que vai acontecendo aqui, né? Eu acho que aqui a gente não vai conseguir ampliar muito, né, Daiana? Mas a gente vai imaginar que aqui surge uma triangulação. O que é essa triangulação? Basicamente, quando se forma ali essa relação, né? Então, os pais e o filho. Então, esse processo aqui, ele vai gerar alguns problemas ou possíveis problemas. Qual que é o objetivo da triangulação? Organização psíquica e emocional e dar rumo para a vida. Me dar conta que existe um par feito e que eu não entro nesse par. Esse par já está formado e eu vou precisar ir em direção à minha vida. E aqui, a crise edipiana, então, uma referência da crise edipiana é a ideia, né, 2 citações aqui, né? O jogo da crise edipiana e do romance familiar deve poder acontecer, mas sendo contido dentro de certos limites. Aquela frase que a gente leu lá atrás. Os interditos parentais devem ser eficazes e os pais não devem deixar de sustentar a diferença entre as gerações, né? Uma questão que a gente vê com muita frequência hoje é pais querendo ser amigos, né? Então, amigos, o filho vai ter muitos, pais, só um, né? Um pai e uma mãe, né? Uma outra referência é o momento em que o desejo de formar par com algum genitor, de forma a realizar agora a lógica fálica, o ideal da completude narcísica, está em primeiro plano. Então, a criança vai tentar isso de todas as maneiras, né? O papel de cada um na crise, né? Então, da criança, isso aqui eu acho que é muito importante. A criança ela vai fazer todas as tentativas possíveis para fazer esse par. E precisa concluir por si mesma que não tem jeito, que ela não vai conseguir fazer par com um dos genitores. E a função dos pais é o casal sobreviver às tentativas do filho, ou os pais, né? Porque às vezes não é um casal, e não fazer par com o filho. É claro que se esses pais estão ali juntos, talvez sobreviver, não faz sentido, porque às vezes o casal está junto e isso dificulta mais ainda eles sobreviverem a essas tentativas do filho, né? Bom, pessoal, acho que a gente sempre coloca conteúdo demais, né? A gente sempre acha que vai dar conta mais do que a gente realmente dá. Pessoal, eu Abrindo, vou né? continuar, né, o mapa daqui, porque ainda não acabou, né, a gente ainda tem mais coisas importantes para falar com vocês aqui. Eu acho que eu compartilho daqui, Nicásio, Tá. mas do que vocês viram, né, do que a gente conversou, claro, né, é um assunto super complexo, foi um voo panorâmico, mas escrevam aqui para a gente, quem puder, né, se ajudou vocês a compreenderem um pouco melhor, se fez sentido ou não, né? Se vocês esperavam ver mais de alguma coisa. Eu gostaria de saber, assim, como é que foi para vocês, assim, né? Ouvir a gente um pouquinho, né? Acho que para muitas pessoas, né, pelo menos dos nomes que eu estou vendo aqui, foi a primeira vez que a gente teve
esse contato. Então, contem aqui para a gente, né, se fez sentido, se ajudou a entender melhor ou não, né, queria ler, né, de você se fez sentido, se não fez, enfim. E a gente ainda tem alguns recadinhos, né, para passar, e a gente também vai fazer, a gente, né, prometeu, fez esse acordo, né, com vocês, de que a gente ia fazer o sorteio do livro agora no final, né, então já já a gente faz, mas deixa eu mostrar para vocês, né, algumas informações, isso que o Nicásio trouxe, né, de que tem muito conteúdo, né, realmente a gente olhou tudo aquilo, olhou para as fases, né, pré-genital, genital, tem muita coisa sobre esse assunto, e a gente quer falar para vocês, né, assim, que esse conhecimento não se esgota aqui, né, a gente não termina aqui, mas a gente tem algumas coisinhas ainda para fazer, né. Uma delas, né, é o que eu queria falar para vocês que existe, que é o curso online, As Fases do Desenvolvimento, que é um curso que a gente já realizou a primeira edição, eu e o Nicásio, e que a gente está abrindo as inscrições novamente, né. É um curso em que ele vai falar, eu vou falar primeiro do conteúdo, né, da compreensão de mente para Freud, né, porque como a gente viu, é muito difícil a gente falar das fases, enfim, sem ter a gente ter muito claro, né, a base de estrutura da mente, de funcionamento dinâmico, né, das estruturas topográficas, enfim, que Freud propõe para a gente compreender, entender o psiquismo. O desenvolvimento, né, psicossexual e da psicogênese, né, que é para a gente ter essa linha geral de desenvolvimento, isso que a gente ia entrar agora da triangulação, enfim, como é que acontece todo esse processo. A fase oral, fase anal, fase fálica, complexo de Édipo e fase genital, de uma forma muito mais detalhada, né, assim, dialogando muito mais com a prática clínica, com o que a gente vê, né, a compreensão dinâmica de cada uma delas, como é que isso se articula com a psicanálise. A gente tem um curso que tem todo esse conteúdo, é um curso que ele acontece online, então vocês podem acessar a qualquer hora, qualquer lugar, tem as aulas em vídeo, todas elas que já foram gravadas, uma apostila completa com todo o conteúdo, né, escrito também, um mapa mental de cada uma das aulas, então a gente costuma usar um material muito parecido com esse que a gente fez agora, né? Claro, cada aula tem o seu, a gente disponibiliza esse acesso também. O guia de como utilizar a plataforma, né, que tá, né, todo esse conteúdo, então para ser uma coisa simples, uma coisa fácil, e todo o suporte, né? No caso de dúvidas, toda aula tem espaço para comentário, né? Ou caso tenha alguma dificuldade de acesso, a gente também tem isso. Qual que é a grande diferença, né, desse curso, dessa proposta? Por que que a gente propôs, né, se propôs fazer tudo isso? De novo, né, a nossa proposta não é formar psicanalistas em um curso como esse, né, a gente tem noção de que não é essa a nossa proposta, não é isso que a gente quer fazer, não é isso que a gente acredita, né? A gente não reduz ou simplifica a psicanálise, a gente não defende uma única escola, lacaniana, bioniana, kleiniana, não é isso, mas a gente tem um compromisso com o conhecimento acessível, né? E a gente sabe que é difícil encontrar todo esse conteúdo organizado, com apresentações e conteúdos didáticos, né, assim, sem a intenção de falar difícil para parecer, né, que o conhecimento é maior ou que o conteúdo é mais complexo, qualquer coisa assim. E principalmente, né, o que a gente acredita muito que é essa, né, entre aspas, pegada humana e acolhedora, né, porque somos todos, né, acredito que aqui, né, quem está aqui hoje, né, profissionais da área, né, que querem realizar um trabalho, mas isso não precisa, né, ser em cima de um pedestal, né? A gente pode conversar de igual para igual e ir crescendo juntos e compartilhando conhecimento. Então, sobre esse curso, como comprar, né? O link, ele de compra, ele vai estar agora na nossa página do Instagram. Acho que a gente pode colar aqui também, né, nos comentários, Nicásio, não sei se você consegue me ajudar a colar aqui o link.
A gente também vai enviar, né, para vocês que se inscreveram nessa aula, por e-mail e no nosso grupo de WhatsApp. Podem ficar tranquilos que a gente não vai encher vocês de mensagens, a gente só vai mandar uma vez, né? E quem está interessado também pode entrar em contato direto com a gente. Nós estamos ali na página do Instagram, também somos administradores ali do grupo de WhatsApp, mandamos e-mail. O valor do curso é de R$ 297. O parcelamento ele pode ser feito direto na plataforma de compra, então você pode pagar esse valor à vista até 12 vezes sem juros. Você vai ter acesso ao curso por 1 ano e até amanhã, para os participantes desta aula, o curso está com um valor promocional de 247, né? Depois de amanhã, né? Na verdade, não é aqui até o final de semana, né? Depois de amanhã, provavelmente até a meia-noite, o curso volta para esse, né, valor normal que a gente, né, já trabalhou antes. Esse curso está disponível, a gente vai disponibilizar o link para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Tem aqui todo o conteúdo, lá vocês vão ver também, se quiserem falar com a gente antes, né? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. E em breve, né? Para quem acompanha a nossa página do Desmistificando a Psicanálise, a gente vai lançar grupos de estudos, grupo de supervisão e outros cursos e eventos em breve. Então, se vocês se interessaram, gostaram do nosso jeito, da nossa pegada, sintam-se à vontade, né, em participar, em interagir, e principalmente, assim, né, conversar, né, assim, sintam-se à vontade para mandar perguntas, para falar, entrar em contato com a gente quer muito compartilhar tudo isso com vocês. E eu acho que só para, né, talvez aí quem tem alguma ideia ou quem gostou, né, dessa proposta, só para mostrar aqui, quer ver? Ó, deixa eu tentar abrir aqui um pouquinho. Só para visualizar de forma bem rápida aqui. Só ver aqui onde que está. Aqui, ó, vocês conseguem ver. Essa aqui é a plataforma que vocês acessam ali com o curso, né? Então, aqui tem o número de aulas, né? Então, ó, aqui tem os encontros, construindo uma base sólida, instinto, desenvolvimento, as fases, né? Cada uma das fases, né? Panorama, aproximando, dinâmica, integrando conhecimento, complexo de Édipo, aqui a gente conta o mito, aproxima. Então, são várias fases, né? São várias aulas, em cada uma dessas aulas, né? Tem o tempo, tem o vídeo, tem o mapa mental e um PDF aqui disponível também para vocês, né? Acho que só para dar uma visão geral ali da ideia, né? E, bom, precisamos fazer um sorteio do livro também, né? Thiago, se você puder ajudar a gente agora. Oi, gente, boa noite para todos e todas. Vou fazer o sorteio utilizando do meu celular, espero que vocês consigam ver. Acho que dá para ver certinho, né? Vou mostrar todo o sorteio para vocês. Aqui está o link da publicação no Instagram. Aqui está o aplicativo utilizado para o sorteio. Continuar. Eu vou colar o link. São necessários 2 menções. Contagem regressiva. Link, 2 menções ali, se vocês puderem ver. Vou iniciar o sorteio, carregar os comentários. Tchan. Deixa eu gravar a tela aqui também, né? Começar o sorteio. Aqui. Deixa eu ler para vocês aqui, só para mostrar. Cris Brosas é a campeã. Cris Brosas. @Cris Brosas. Mostrar mais uma vez. Aqui. Acho que não, né? Cris Brosas, ela mencionou 2 pessoas, fez vários comentários, estou vendo aqui. Legal. Muito bem. Ok, a gente vai entrar em contato com ela.
mandar, né, os livros da Marião Minerva, uma autora que a gente O gosta livro, né? muito. Ela vai escolher um daí, né? Isso. Tá bom. E, bom, pessoal, não sei se alguém tem alguma dúvida, se A gente alguém, consegue né? falar um pouquinho ainda, né? A gente tem uns minutinhos Sim, aqui, sim. né? Podemos, Não sei se quem alguém quer quiser. participar ou mandando pelo chat, ou até abrir a câmera, o microfone, conversar com a gente. Não sei se ficou alguma dúvida, algum feedback também, né? Dúvidas ficaram muitas, né? A gente poucas questões ali para conversar, né? O Álvaro está aí. Quer aproveitar o momento, Álvaro? Quer comentar alguma coisinha? Eu, com licença, Pode. eu gostei bastante. Fazia tempo que não dava assim uma repaginada assim nesses conceitos e discutia eles. E fiquei feliz em te ver, Nicásio. Não sei se você lembra muito Não bem, mas lembro. você me apresentou o trabalho em um hospital uma Olha vez. só. O São Não José, é não. isso, é Olha, acadêmico. não lembro, não. Desculpa. E eu fiquei aqui, nossa, eu vi o nome Nicásio, será que é? Aí quando abriu a câmera, eu, Era ele. meu, que mundo pequeno. Mas fico muito feliz em ver, em conhecer o projeto. Que bom. Foi muito bom o convite. Assim, surgiu do nada, eu vi num grupo hoje lá no WhatsApp, eu vou me inscrever, vamos ver, vai ser legal. Tenho horário livre hoje. Fiquei Que muito feliz legal, em Álvaro. Que bom. Prazer te reencontrar. E a gente vai estar por aí, vamos trocando ali, né? Vamos conversando ali, né? Ali pelo Instagram, enfim, né? A gente vai se falando. Mas que bom. Muito obrigado. Obrigado a você. Bem-vindo. Então tá bom, gente. Eu acho que ficamos por aqui. Obrigado pela presença, né? Obrigado pela participação de vocês. A gente tem aí projeto de fazer outros encontros online também. E a gente vai conversando na sequência. Tiago, obrigado aí pelo apoio. Álvaro, obrigado. Selma, Camila, Luciane, Tati, Conte com a gente. e Daniela, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês e até a próxima. Obrigada, pessoal. E os nossos contatos estão abertos, né? Se alguém se interessou pelo curso, né? Se ela mandou uma mensagem aqui também. Qualquer dúvida pode mandar para a gente, né? O link a gente já mandou, tá ali no nosso grupo de WhatsApp, eu mandei aqui no, né, no chat também, mas para isso, para dividir histórias, compartilhar conhecimento, enfim, outras coisas, nossos contatos estão abertos para a gente conversar. Obrigado. Obrigada a quem ficou Tchau, aqui gente. agora, boa noite, se cuidem, até mais.